Olá, estamos começando o programa MVN Família e hoje estaremos falando sobre a terceirização dos filhos e as consequências psíquicas da criança terceirizada. Um tema muito especial, né, Valquíria? É verdade, hoje nós temos esse tema, estamos aqui com uma convidada super especial, com a Líbina Messaque, que é psicóloga, mãe, esposa, pastora e tem muito a contribuir com o nosso programa hoje. Fique ligado, nós já voltamos. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animalia azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. E estamos de volta com o nosso programa MVN Família, com a Líbina Messaque, falar sobre um assunto tão importante, né, Líbina? Pastor Wilza, que privilégio estar aqui nesse programa que é um sucesso. Parabéns pelo programa. Estar aqui com você, pastora Valquíria Veloso, para mim é uma honra. E falar sobre esse tema, sobre esse assunto, ele é muito envolvente, eu gosto muito sobre esse tema. E falar em terceirização, o que seria isso de fato, né? Sim. É aquilo, pastor Wilza, que seria para nós pais fazerem e a gente delega a outros, a terceiros, responsabilidades que seriam nossas. As empresas hoje fazem muito isso, né? Terceirizam alguns serviços, mas terceirizar os filhos já é bem diferente. Na verdade é prático, né, essa questão de terceirização, cada um assume seu papel, a sua responsabilidade. Mas é como você disse, terceirização de filhos, nós precisamos de parar um pouquinho e pensar e repensar sobre isso. E o que nós podemos fazer para a gente resgatar o que às vezes já está sendo um pouco já deixado, dedicado para outras pessoas, né? Então nós precisamos de rever alguns conceitos, nos conscientizar para ver o que dá para ser feito. Porque na criação de filho, você é mãe, né? Vocês são mães e vocês sabem, lógico que nós precisamos de ajuda, né? Mas precisar de ajuda não necessariamente que nós estamos terceirizando nossos filhos. Nós vamos falar sobre isso nesse programa. É bom a gente já fazer com que o nosso público entenda essa diferença, né, Líbina? Terceirizar os cuidados ou terceirizar a educação. O que será que os pais estão fazendo nos dias atuais, em que nós vivemos nessa correria, nesse ativismo? As mães precisam realmente, muitas vezes, trabalhar fora para estar sendo uma colaboradora dentro do lar e tem delegado aos outros essa função, que na verdade pertence unicamente aos pais. Podemos delegar, sim, os cuidados, muitas vezes, mas a educação, e eu acho que é exatamente sobre esse ponto que nós vamos falar um pouco hoje, né? Líbina, eu sei que você é muito estudiosa do assunto e trouxe pra gente algo que é tão rico. Eu acho que para os pais também estarem conhecendo esse assunto, porque quais são os prejuízos maior de uma criança que está totalmente com esses serviços que era para ser os pais de dar atenção, de dar educação, igual a Valquíria está falando, e ela está sob a responsabilidade de uma outra pessoa. Com essa questão da globalização, a mulher acabou vindo para o mercado de trabalho. Antes nós
fomos criados pelas nossas mães, né? Sim. Eu sei um pouquinho da sua história, você foi criada pela sua mãe. E esse vínculo, esse afeto, essa criação com os nossos pais, ele é muito importante. E olha, até os 2 anos, eu vou dizer que é fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança. É necessário, é fundamental. Hoje em dia já temos a lei que permite que a mãe já busque aí os seus 6 meses de licença maternidade. Isso é muito importante, é necessário, porque a criança, ao sair do ventre, ela vai estar ali em contato, vai estar ouvindo a voz da sua mãe, vai estar ouvindo o batimento cardíaco da sua mãe, então ela vai estar em contato pele com pele, é fundamental, é muito necessário. Mas você, mãe, que precisa trabalhar, que você que precisa estar fora, tente priorizar, no mínimo até uns 2 anos de idade, a sua criança. Priorizar no sentido de estar presente com ele, de estar de fato nessa vivência, no desfraldo, no desmame, né? Então é necessário que esteja aos cuidados, sim, da mãe. Não estou falando isso de mim, eu estou falando isso embasado em estudos e em pesquisas psicológicas que são de fato fundamentais para o desenvolvimento, que faz toda a diferença, tanto na ordem social, na ordem afetiva, na ordem cognitiva do desenvolvimento da criança. É necessário, é fundamental, principalmente até aos 2 anos de idade. Essa criança, ela vai ser uma criança mais segura, socialmente? Quais são as características que às vezes a criança que não teve esse contato mais de perto, futuramente ela pode apresentar? Pastor Wilza, quando nós falamos dessa questão de terceirização, às vezes nós delegamos essa atividade, essa questão dos cuidados a alguma babá, alguma pessoa que não seja pai e mãe. Sim. O que acontece é que muitas das vezes essa criança vai criar um vínculo forte com essa babá. E às vezes, pastora Valquíria, nem sempre nós estamos satisfeitos com a situação e às vezes, por um motivo ou outro, nós precisamos de afastar essa ajudante, essa babá, por algum motivo. Nós entendemos perfeitamente, mas a criança não. Era necessário, do nosso ponto de vista. Então ali houve uma quebra de vínculo, onde a criança já estava fazendo um vínculo afetivo já intenso, e aí de um nada ela quebra esse vínculo. Ou seja, com a mãe já houve uma quebra de vínculo, agora com essa babá mais uma vez, e aí com outras e com outras. Vamos supor, a gente não sabe quanto tempo, quantas vezes uma criança, por exemplo, que tem algum problema de comportamento, ela foi de fato quebrada esse vínculo. Então nós precisamos de prestar atenção nessa questão de formação de vínculo. Muitas mães também, elas falam assim: não, eu vou deixar com a babá, mas aí eu penso, nossa, mas ela está ensinando a falar palavras que não é do meu contexto, ela está ensinando coisas que não é da minha cultura, não é do meu interesse, não faz parte da minha vivência, e aí ela já começa, não, isso não está legal, vai e tira. A criança, de fato, ela sofre com essa ruptura, né? Então, assim, nós precisamos prestar atenção e saber que tem prejuízos grandes emocionalmente para essa criança que está no desenvolvimento. Até algum tempo atrás, a gente ainda nós podíamos contar com os avós. Eles faziam muito bem esse papel de cuidadores. Mas hoje os avós também estão muito novos, né, sendo avós muito novos ainda, e continuam a vida normal. Então já não podem mais dar aquele suporte que era dado antigamente, né? Quando os pais precisavam se ausentar, sempre contava com os avós. Então, realmente, o que a Líbina nos traz nessa tarde é algo que realmente precisa ser refletido. E quando você fala de consequências e prejuízos, muitos pais optam e falam assim, não, eu dou meu tempo de qualidade, eu trabalho, mas eu estou, de fato, dando meu tempo de qualidade com meu filho. Mas precisamos, de fato, prestar atenção. Que tempo de qualidade é esse? Muitos pais, pastor Wilson e pastora Valquíria, chegam em casa já numa situação de cansaço. Num dia todo de estresse. Num dia de estresse, porque a nossa vida, de fato, ela envolve todo esse estresse, né? É estressante os dias de hoje, muito corrido. E chega em casa e pensa, nossa, meu filho está lá quietinho. E meu filho está me pedindo algo, nossa, vou deixar. Porque senão vai me
desgastar. Vai haver um dispêndio de energia e eu não tô afim, vou deixar quieto. Porque Não senão vou ele vai falar dar não. birra, Vamos não evitar vou o dizer conflito. não. Exato, vamos evitar o conflito. E aí, esse fator é gerador de outros problemas. Acaba desencadeando também outros problemas, fatores de autoridade. A criança acaba por se perder essa noção de autoridade. Não, nem meu pai, eu não preciso de respeitar, nem minha mãe. Imagina se eu vou respeitar professores, ou se eu vou respeitar quem seja na igreja. Eu não preciso, porque nem em casa eu não tenho essa necessidade. Ninguém me diz não, então as pessoas lá de fora também não podem me dizer não. Exatamente, e aí acaba gerando também conflitos com autoridade fora de casa, porque em casa não tem aquela figura de autoridade, porque quando nós amamos, e a própria palavra de Deus nos diz isso, nós exigimos com autoridade e muito carinho, é tudo regado com autoridade e carinho, quando nós precisamos de fato colocar ordem, como se diz, quando nós vamos educar. E educar, de fato, é cansativo, é dispendioso, dá trabalho. Pastor Wilson, se não estiver dando trabalho para a gente, nós não estamos educando. Então, de fato, consome. Então, não basta falar assim, você está trabalhando tudo, mas quando você chega em casa, será que de fato você está disposto a falar assim, olha, isso está certo, meu filho, isso está errado. Nós precisamos, mas isso, aquilo, mas é assim que é o certo e você vai ser assim porque o correto é esse. Então nós precisamos de fato separar o que nós estamos priorizando. Nós estamos priorizando o trabalho ou nós estamos priorizando a educação dos nossos filhos? Se nós não estamos priorizando a educação dos nossos filhos, eu digo para você que nós podemos ter as nossas consequências e que às vezes pesa. Pesa mesmo. E essa ausência dos pais, ela pode causar uma baixa autoestima nas crianças, nos filhos? Sim, pastor Wilson, por quê? Porque já viu quando você vai, quando tem eventos escolares, que você vai na escola do seu filho, ou ele está apresentando alguma coisa, e o sorriso do seu filho... Na hora que vê a gente, né? Já viu também em filmes, geralmente quando o filme, alguns filmes passa alguma imagem que o pai corre para chegar lá no último momento, daquele momento final ali, e o filho, ao ver o seu pai ali, finaliza o filme com muita emoção, com muita alegria. Então nós precisamos, e isso faz com que a autoestima do nosso filho, ela aumenta. E se nós não valorizamos o que de fato os nossos filhos fazem, ou deixam de fazer, ou acompanhar os filhos ali, nós não estamos desenvolvendo no nosso filho a autoestima. E a criança que ela não tem essa autoestima solidificada, ela acaba sendo enfraquecida de alguma forma na nossa sociedade e que tem prejuízos também. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre a terceirização dos filhos. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. E nós estamos de volta com a psicóloga Líbina Messaque, que está aqui hoje nos dando informações, nos trazendo informações muito importantes a respeito da terceirização da educação, a terceirização dos filhos. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você, Líbina, a respeito da questão dos pais muitas vezes tentar suprir a sua ausência, presenteando as crianças de forma
suprindo-as de forma material, com bens, com presentes, com passeios, para compensar toda aquela ausência. Quais são os prejuízos disso também na vida de uma criança que está em desenvolvimento? Olha, é interessante que muitas das vezes, quando você está chegando, se você faz disso uma rotina de falar assim, um hábito, vou levar um presente hoje, vou levar um presente. Mais tarde, você só pode mandar o presente, não vai nem sentir a sua falta. Eu tive alguns momentos dessa maneira, eu falava assim, eu vou levar alguma lembrancinha para minha filha, vou levar isso, aquilo, e aí eu caí em si, né, e verificando juntamente com os estudos, e eu percebi que isso não era legal. Porque senão a criança vai associar a sua presença com presentes, que na verdade não é bom. Nós precisamos de fato que a nossa presença seja o melhor presente para a vida dos nossos filhos. Seja almejada, né? Seja, exatamente, que seja desejado. Nossa, meu pai e minha mãe já tá pertinho de chegar. Meu Deus, eu vou dar aquele abraço. O melhor presente que podemos dar para os nossos filhos é aquele abraço aconchegante mesmo. Que muitas das vezes, pastora Valquíria, nós estamos em casa e nós não temos o toque, nós não sentimos a pele do nosso filho. A gente pensa, nossa, ele tá bem. Ou então, a minha outra filha, o meu outro filho, ele é mais seco, ele não gosta, mas o que você pode fazer é abraçar, ainda que ele não goste, vai te dar uma empurradinha, mas para ele, como pessoa, para ele é importante o abraço, o carinho, você falar assim, e aí, como foi o seu dia? Como você está lá na sua escola? Qual que é o seu colega que você mais gosta? É puxar, é trazer para a criança o aqui e agora. Porque, às vezes, tem mães, tem pais que estão 24 horas com os filhos em casa. Tem mães, sim, pastora Wilza, que não trabalham fora, estão 24 horas com os filhos, mas são mães ausentes. Estar com o corpo presente, mas ausente na vida dos emocionalmente filhos. Emocionalmente. Exatamente. E afetivamente quartos, né? Não tem vínculo, não cria aquele, o que a gente chama de afeto mesmo, não é construído. E isso é prejudicial. A gente vai vendo os prejuízos, até mesmo, não somente na área, no momento escolar, mas na vida futura também, nós vamos sentir que faltou essa questão da presença. Então, quando estivermos com os nossos filhos, olha, quando você entrar para pegar os seus filhos, sim, dicas, sempre bem-vindo, porque os pais, pastor Wilson, pastora Valquíria, eles têm sempre a intenção de acertar. Sim, eu sempre falo, eu gosto de ouvir os pais, e eu vejo como eles têm vontade de acertar. E eles fazem, às vezes erram, na intenção de acertar. E é o que é mais bonito quando eu falo do programa MVN Família, porque nós estamos aqui para orientar, para dar dicas para vocês. Que a sua família esteja mais feliz a cada dia. Quando eu entro dentro do meu carro para pegar minhas filhas na escola, eu desligo o som, eu desligo tudo, eu não faço outra coisa senão interagir. Porque tem pais que para ele é mais importante um rádio, um jornal, porque ele tem que estar antenado com as notícias na hora. Ele tem que estar antenado. Aí pega um telefone, agora já está proibidíssimo, graças a Deus, que tem câmeras para todos os lados, então já facilita para a nossa família para poder interagir. Então, a questão de rádio, às vezes tem carro que tem televisão, então desliga tudo, põe a conversa para ser realmente fato. É importante para ter o diálogo, né? Esses dias eu estava vendo um programa e a apresentadora, a psicóloga também que estava falando, ela disse que às vezes ela assiste programas, filmes do interesse do adolescente, dos filhos, que às vezes ela fala assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui assistindo esse filme? Mas para estar junto com os filhos e também para conversar, falar a mesma coisa, né? Porque senão eles ficam considerando, às vezes os pais, não, meu pai já é muito ultrapassado, porque depende também da nossa postura com eles, né? Claro, e essa questão que você colocou é de essencial importância no sentido de que o que de fato os nossos filhos estão vendo. Então, se nós assistimos junto com eles, nós podemos perguntar, o que você achou disso? Né? E aí nós vamos ter a percepção de fato
que os nossos filhos pensam a respeito daquilo ali que você tá, de que vocês estão assistindo. Porque senão você não está sabendo o que ele está assistindo, você não sabe o que ele pensa a respeito, talvez, do uso de drogas. Você talvez não sabe o que o seu filho está pensando a respeito com a sexualidade, com o sensualismo. Então é importante assistir juntos ali para saber, para poder discutir e saber o que de fato ele pensa, né? Que ideia ele tem a respeito? O que será que já foi formado no caráter do meu filho que ele pode trazer? E, ou seja, se tiver errado, é o momento de nós podermos modular ali, de poder formular novas ideias e de fato concretizar o que de fato é valor nosso. É até pra gente saber também as amizades deles, porque as amizades influenciam muito o pensamento dos nossos filhos, né? O que a escola está ensinando. Se a gente não tem esse momento com os filhos, às vezes eu converso muito com o André, que é o meu caçula, né? Os outros dois já são maiores, e às vezes eu converso um pouco com ele, até mesmo sobre as redações que ele está fazendo. Esses dias eles passaram alguns temas que eu achei tão forte, mas é igual você disse, aí você vai entender o que ele está pensando sobre o assunto e você vai poder passar para ele os conceitos da palavra, o que nós cristãos, qual que deve ser a nossa posição em relação a tudo isso, né, Líbina? Nós não teremos como blindá-los dessas informações e dessas influências. Então, é um momento oportuno para que nós possamos influenciá-los. Exato. Para que nós possamos, muitas vezes, perguntar diante de alguma colocação, ou de um programa, ou mesmo deles, ou algo que eles contam a respeito de uma vivência com um colega, e o que Deus pensa a respeito disso? Sim. Qual deve ser o seu comportamento? Como que você acha que as coisas devem acontecer? Então, é um momento de educar também. No lazer, na mesa do almoço, é sempre um momento de nós estarmos interagindo, influenciando e educando. Né? Agora eu gostaria que você deixasse uma palavra para os pais, por exemplo, que estão verdadeiramente trabalhando, os dois estão trabalhando fora, às vezes tem essa necessidade, e aí tem que deixar os filhos com alguém. Qual que é a dica que você dá? Uma dica importantíssima. Pai, tudo bem que você trabalha fora, mas quando você chegar em casa, o que pode ser feito, né? O que você pode fazer para reparar um pouquinho toda essa ausência? Olha, é interessante que quando nós falamos dessa questão de ausência, nós precisamos de tomar muito cuidado, porque de fato é um perigo e nós precisamos ficar atento em relação a isso. Pai e mãe que trabalham fora. É importante trabalhar, claro, sem dúvida. Eu ainda conversava recente com uma pessoa e ela me dizia, e eu achei louvável, e ela veio me falando e ainda questionando. Ela falou, Líbina, eu deixei de ganhar 25% do meu salário, mas para priorizar o meu filho, eu estou trabalhando meio período. Então, o que de fato para você, mulher, se você tem o seu marido trabalhando, para você, mulher, o que de fato é mais importante? Talvez você deixe de ganhar monetariamente um tanto, mas você está fazendo um investimento que dinheiro nenhum não paga. Dinheiro não paga, porque depois você vai ter gastos com pessoas profissionais da educação ou da psicologia, da psiquiatria, terapia. Você vai ter despesa com motorista, você vai ter despesa com gasolina, você vai ter despesa com os outros profissionais e talvez não consiga reparar o que de fato foi negligenciado. Sim. Então, o que eu chamo a atenção é só para perguntar para você o que de fato você quer priorizar. Você colocou o seu filho no mundo. Então nós devemos priorizar o que de fato tem importância, que são os nossos filhos, os seus filhos. E verdadeiramente eu concordo, né? Também já fiz essas escolhas na minha vida para priorizar os meus filhos e eu vejo que fez toda a diferença. Eu acho que dinheiro nenhum, né, paga esse investimento que a gente consegue, né? A Valquíria também, né, Valquíria? Você também fez essas escolhas e vale a pena. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu não tenho tempo para o meu filho. Aí esse psicólogo disse assim, você não tem tempo até ele se envolver com drogas. Aí você vai encontrar. Você vai ter que ter tempo, ou ele se envolver com o crime. E o mais importante é que a gente
traz um assunto desse para você que está em casa, é porque a gente não quer que isso aconteça com seu filho, para você estar preocupado, né, Líbina, com os sentimentos do seu filho, com a dor da alma. A gente tem visto tantas tragédias acontecendo e às vezes o filho está com a dor na alma que os pais não conseguem ver. Eu gosto muito de um autor e uma frase que ele fala no livro, que ele deixa escrito no livro, que chamou muito a minha atenção e me fez refletir muito. Eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente com você que está em casa. Ele diz assim que criar filhos é o nosso emprego de tempo integral. E o nosso trabalho secular, ele é como se fosse um passatempo. Ou seja, o nosso principal objetivo, a partir do momento que nós decidimos ter filhos, a nossa principal função, a nossa principal ocupação é criá-los. E principalmente para nós que somos cristãos, né? Que temos a Bíblia para nos dar todo esse respaldo e nos orientar a respeito disso. O que a Bíblia diz a respeito disso? Para nós ensinarmos a criança de que forma? Andando pelo caminho, à mesa, ao deitar, ao levantar. É o tempo todo com os filhos, né? Eu sei que a realidade do nosso país é um tanto quanto complicada nos dias atuais. Mas eu sei também que tem um Deus maravilhoso que pode te dar estratégias para que você possa criar os seus filhos com excelência e priorizá-los para a glória de Deus e para o bem do seu lar, né, Líbina? Com certeza. São palavras de fato maravilhosas e que nós precisamos aprender todos os dias, né? Nós não estamos prontas, a gente aprende todos os dias. Todos os dias. E nós vamos convidar a Líbina outras vezes, né, Valquíria? Com certeza. Com certeza, nós temos muito que aprender. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que fico feliz, muito honrada de estarmos aqui falando sobre esse assunto, falando sobre negligências e de uma outra forma nós vamos ter, de uma outra oportunidade nós vamos ter também estar falando sobre negligências também, os prejuízos que causam, né? Porque hoje não deu tempo, mas eu gostaria muito de ter pontuado sobre a questão da negligência e os prejuízos sociais, para o comportamento sociais da criança. Então, negligência com os nossos filhos, às vezes não é um ato, é uma omissão. Então, nós temos que estar atentos a isso. Muito obrigada, parabéns pelo programa e muito sucesso a vocês. Deus abençoe a vocês. Quero agradecer pela sua audiência aqui no canal Promessas, programa MVN Família. O nosso interesse sempre é trazer palavras para abençoar o seu lar, abençoar a sua casa. E saiba que se Deus colocou filhos nas suas mãos, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. E nós vamos prestar contas para o Senhor desses filhos. Então se dedique a eles, dê amor, dê atenção, que vai valer a pena. Você vai colher frutos de terem mulheres e homens de Deus sarados, restaurados, com a família abençoada. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça de convidar Jesus para fazer parte da sua família. Fique com Deus e até o nosso próximo programa.